Você já percebeu que este elástico foi feito para esticar? É exatamente isso que permite que ele cumpra a sua função. Ele se adapta, ele acompanha o movimento, ele oferece flexibilidade, mas existe um limite. Se ele for esticado o tempo todo, sem descanso, sem voltar à sua forma original, chega um momento em que perde a força e às vezes até arrebenta. Agora eu quero usar este elástico para conversar com você sobre algo que acontece de forma muito silenciosa dentro de muitos relacionamentos. Porque amar também exige flexibilidade. Em qualquer relacionamento saudável, existem momentos em que nós cedemos, acolhemos e compreendemos o outro. O problema não está em esticar um pouco. O problema começa quando você vive o tempo todo além do seu próprio limite. Eu sou Adriana Alcântara, psicanalista clínica, e aqui no Espaço Despertar nós conversamos sobre fortalecimento emocional, identidade e sobre como construir relações mais saudáveis sem precisar desaparecer dentro delas. Hoje eu quero conversar com você sobre alguns sinais que podem indicar que a dependência emocional está fazendo parte da sua história. Antes de continuarmos, eu quero dizer uma coisa muito importante. Este vídeo não existe para colocar um rótulo em você. Existe para ajudar você a perceber alguns padrões que muitas vezes passam desapercebidos, porque só conseguimos transformar aquilo que primeiro conseguimos enxergar. Talvez o primeiro sinal seja quando o seu dia inteiro depende da forma como a outra pessoa está. Se ela demonstra carinho, você sente alívio. Mas basta uma mudança no tom de voz, uma mensagem que demora ou um silêncio inesperado para que a sua paz desapareça. É como se o seu cansaço também fosse puxado junto. E o outro sinal aparece quando você começa a esconder aquilo que sente. Você evita conversas, guarda opiniões, engole lágrimas, não porque deixou de sentir, mas porque tem medo de perder a pessoa que ama. No vídeo anterior, nós conversamos sobre como muitas mulheres começam a se anular sem perceber. Esse vídeo está aparecendo aqui no card. Se você ainda não assistiu, depois de concluir esta reflexão aqui comigo, eu convido você a voltar e assistir esse vídeo aqui também. Tenho certeza de que ele vai ajudar você a compreender onde esse processo começou. Com o passar do tempo, você também pode perceber que foi deixando pequenas partes de si pelo caminho. Um sonho que ficou para depois, uma amizade que foi se afastando, um hobby que perdeu espaço, uma vontade que deixou de ser importante. Sem perceber, a sua vida começa a girar cada vez mais ao redor do outro. Também é comum viver em constante alerta. Você interpreta um silêncio, analisa uma mensagem, tenta descobrir se fez alguma coisa errada, como se precisasse evitar o tempo todo o risco de ser abandonada. E existe um sinal muito silencioso. Você sente culpa quando decide cuidar de você. Descansar parece egoísmo. Colocar um limite parece falta de amor. Dizer não parece colocar o relacionamento em perigo. Lembra do elástico que eu mostrei lá no início do vídeo? Ele continua sendo um elástico enquanto consegue voltar para a sua forma. Mas quando permanece esticado por tempo demais, ele começa a perder aquilo que o fazia cumprir a sua função. Talvez isso também aconteça conosco. Quando passamos muito tempo vivendo apenas para atender às necessidades dos outros, corremos o risco de esquecer quais são as nossas. E aos poucos, deixamos de reconhecer quem somos. Quero que você guarde uma ideia. A dependência emocional nem sempre começa porque amamos demais. Muitas vezes ela começa quando acreditamos que precisamos deixar de ser quem somos para continuar sendo amadas. E isso não acontece de uma vez, acontece em pequenas renúncias, em pequenos silêncios, em pequenas escolhas repetidas todos os dias. Mas existe esperança, porque aquilo que foi aprendido também pode ser transformado.
E essa transformação começa quando você volta a olhar para si mesma com carinho, sem culpa e sem pressa. Então eu quero deixar uma pergunta para acompanhar você hoje. Em que momento você percebe que começou a esticar os seus próprios limites para não correr o risco de perder alguém? Não responda agora, apenas observe, porque algumas respostas chegam quando damos espaço para elas. Se esta reflexão fez sentido para você, deixe o seu like. Assim o YouTube entende que este vídeo pode alcançar outras mulheres que talvez também estejam vivendo essa realidade e ainda não conseguem colocar isso em palavras. Eu também gostaria muito de ler você. Escreva aqui nos comentários. Conte aqui nos comentários qual parte dessa conversa mais tocou seu coração. E se você deseja continuar caminhando aqui comigo, inscreva-se no canal. Toda semana nós estamos construindo a nossa Biblioteca Emocional Despertar, uma jornada para fortalecer quem você é e transformar a forma como você se relaciona. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre uma pergunta que costuma nascer depois que percebemos esses padrões. Como recuperar sua identidade depois de anos vivendo para os outros? Porque reconhecer onde você se perdeu é importante, mas reencontrar quem você é pode transformar toda a sua forma de viver o amor. Eu espero você no nosso próximo vídeo.